Bom, continuando aí nossa semana de engenharia de características, eu vou falar um pouco agora sobre as operações de pré-processamento, as principais, é claro, né? Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais operações de pré-processamento. É claro que existem inúmeras operações de pré-processamento que podem ser feitas, mas aqui eu vou tratar apenas as principais, né? Com mapeamento de dados brutos em características, mapeamento de valores numéricos, né, mapeamento de valores categóricos, e o conhecimento empírico dos dados, né, como que esse conhecimento do seu banco de dados e do seu problema vai te ajudar a construir características melhores e também ter melhores operações de pré-processamento. Então, quais são as principais operações de pré-processamento, né? A gente pode agrupá-las aqui nessas operações. Ou seja, limpeza de dados, primeiramente, que é o quê? Excluir ou corrigir os dados errôneos, né? O ajuste de características. Ajuste aqui seria a normalização, a padronização dos dados, né? A escala, né? Que é a padronização. A transformação de características em si, e a extração também de características, né? Transformar aqui seria levar para um outro espaço de características, né? Fazer uma transformação linear ou não linear, por exemplo. A extração de características, que seria, por exemplo, a redução de dimensionalidade, né? Ou seja, menos dimensões e mais robustez das suas características. E também a construção de novas características que podem ser construídas aí para melhorar a predição do seu modelo, né? Então aqui está o mapeamento de dados brutos em características. Você tem um banco de dados bruto ali, como por exemplo um número aquele banco de casas, né? O número de quartos, de cômodos da casa, o número de banheiros, né? Desculpa, o número de quartos, né? Um nome da rua, por exemplo, a quantidade de porões, né? Esses dados geralmente não vêm como feature vectors, né, vetor de características, né? Ele vem assim com, seja dado categórico ou outro, você tem que ajeitar isso para isso ser entrada de um modelo de machine learning, transformando isso em um vetor de características, uma matriz de características. Então, você vai transformar isso num vetor como o do lado direito aí, né, o feature vector, né? Utilizando engenharia de dados. A gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso, né? Então, em valores categóricos, como é o caso nesse banco de dados do nome da rua, você não pode colocar isso como uma entrada, né? Mas transformar isso aí utilizando, por exemplo, né, a codificação one-hot, que vai nada mais nada menos do que em vez desse valor vai substituir isso por um outro vetor, né? E esse vetor geralmente é o que? Vai ter, nesse caso aqui, vai ter todos os nomes de rua, ele vai ser 1 na posição que significa essa rua, essa Shorebird Way, e 0 nas demais posições, né? Por isso, one hot, né? Apenas como se fosse apenas um valor em nível alto, né? E o resto em 0. Bastante utilizado para variáveis categóricas. Você também pode ter, e isso aqui é um exemplo apenas, né? Utilizando o TensorFlow para fazer isso, né? Tem essas duas funções aí, dois métodos, né? A coluna categórica com lista de vocabulário, então ele já deu a lista de vocabulário aí, né? Com os possíveis valores ali, que era kitchenware, electronics e sports. Então essa variável pode ter um desses três e ele já transforma a entrada, a entrada dos dados num um vetor, e nesse caso com 3 posições, né? Vai ser 0, 0, 1 e 1 em uma dessas 3 posições. E ele pode fazer isso, inclusive, né, que é o segundo exemplo, puxando aí o vocabulário de um arquivo, né? De um arquivo quando você tem muitos, como o caso do nome de rua, se tiver muitas ruas para serem colocadas, aqui em código você puxa isso de um arquivo, por exemplo, e isso o TensorFlow pode fazer para te ajudar. Então, o pré-processamento ele vai ser muito específico
para o problema que você vai trabalhar. No problema de texto, por exemplo, eu não tenho muita experiência com processamento de linguagem natural, processamento de texto. Você pode aplicar stemming, lemmatization, eu não sei realmente os detalhes desses processamentos, né? Mas já a imagem que eu tenho mais experiência, né? Você vai aplicar, por exemplo, recorte da imagem, redimensionamento, né? Porque os modelos de deep learning, os modelos de redes neurais, eles têm entradas de tamanho fixo, por exemplo, das imagens. Então, um exemplo é Inception V3, que tem a entrada com imagens de 299 por 299 com 3 canais, né? E, então você tem uma imagem muito grande, você tem que reduzir e redimensionar essa imagem para esse tamanho aí. Cortar, desfocar, aplicar filtros, né? E até distorções aí para melhorar o desempenho do seu modelo. Então, para processamento, a gente transforma os dados brutos num dataset limpo, né? Pronto para o treinamento, e a gente mapeia, fazer mapas de engenharia de característica, né? Então, transforma dados brutos em vetores de características numéricos, né, prontos para serem utilizados no modelo. Transforma valores inteiros para valores de float, né, ponto flutuante. Normaliza valores numéricos, vou falar um pouco disso nos próximos vídeos. Transforma strings, né, em valores categóricos para vetores numéricos também. E dados de um espaço para um outro espaço diferente, né? Então é isso aí que a gente tem que se atentar.